está no documento oficial da cúpula Escudo das Américas, assinado por Donald Trump. Os Estados Unidos treinarão e mobilizarão as forças armadas de nações parceiras para desmantelar cartéis e capacidade de exportar violência e exercer influência por meio de intimidação organizada. Ao lado de 12 líderes da América Latina, Trump e Rubio e o ministro da Guerra proclamaram o fim das ações de facções criminosas. Assunto para o correspondente internacional Ivan Kleber. O governo brasileiro sentiu e escalou Mauro Vieira para conversar com o secretário de Estado Marco Rubio. Vamos entender então toda essa história com o nosso correspondente Ivan Kleber. Ele já está aqui no telão conosco. Ivan Kleber, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao JDL, segunda edição. Boa tarde, Geisiane. Uma saudação especial a você e a toda a audiência que nos acompanha na tarde dessa segunda-feira. Obviamente que o noticiário é em torno ao Forcaro, as CPIs tomam conta do interesse do público, mas esse documento e esta reunião que aconteceu no último final de semana é extremamente importante, Geisiane, e pode ter consequências dentro do Brasil. Repare que o Brasil não está representado nessa imagem que a nossa direção gentilmente disponibiliza. Está ali o Milei, grande amigo do presidente Trump, do lado dele o presidente de El Salvador, Bukele, e dali foi lançado então uma operação com vários países da América Latina para o combate ao narcotráfico, aos cartéis em todo o hemisfério. O presidente Trump chegou a usar fez uma declaração importante. Ele disse o seguinte, Geisiane, que lá atrás, no Oriente Médio, foi feita uma coalizão com vários países e grupos e lideranças da região para eliminar o Estado Islâmico, e que agora esta mesma coalizão, este mesmo modelo, este mesmo projeto seria utilizado no hemisfério ocidental, em toda a América Latina, para eliminar a ameaça dos cartéis. Lembrando, Geisiane, que as ações do presidente Trump não ficam apenas em palavras ou discursos ou papéis assinados. Por exemplo, aí está a bandeira do Equador do lado do presidente Trump. Justamente no Equador, semana passada, foi registrada uma operação militar dos Estados Unidos com as forças militares do Equador, justamente contra os cartéis. No Paraguai, o parlamento paraguaio avança com a aprovação ali da permissão de que tropas americanas, então, possam ficar instaladas ali no país por um determinado tempo, justamente no combate ao narcotráfico. Muito provavelmente, nós teremos, sim, ali uma operação na tríplice fronteira, um ponto muito importante nessa questão. Provavelmente outros países, como o Chile, devem aderir a essa iniciativa. Agora, Brasil, Venezuela, México e Colômbia não participaram desta cúpula. E aí nós temos uma mensagem clara da administração Trump. A administração Trump não confia nesses países para o combate ao narcotráfico, e agora nós temos, como você bem disse, essa ação quase que desesperada do Mauro Vieira em tentar entrar em contato com o secretário Rubio, depois que nós tivemos a informação de que o governo americano está muito próximo de designar, considerar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Isso pode abrir aí uma margem de manobra muito grande para o presidente Trump, para a administração como um todo, no combate ao narcotráfico na região, especificamente contra esses dois países. Obviamente que é muito cedo, seria muito prematuro falar em qualquer tipo de ação militar dos Estados Unidos no Brasil. Eu acho que esse ainda não é o caso, mas países como o Paraguai, que já designaram essas duas facções como organizações terroristas, caso elas operem dentro do Paraguai, aí sim, essa possibilidade pode acontecer. A grande pergunta, Geisiane, que fica, que é muito a minha pergunta, obviamente, é retórica. Por que todo esse interesse do governo brasileiro em barrar essa iniciativa americana? Eu acho que já está ficando exposto demais a falta de conexão, talvez, com a realidade do governo brasileiro com a população. Qual é o temor? O que eles temem? Qual seria o problema do governo americano combater essas organizações? A gente vê, então, o Mauro Vieira telefonando desesperado para o Marco Rubio. O Mauro Vieira, no máximo, com muita sorte, o que ele pode conseguir é uma reunião. Não será o Mauro Vieira a decidir essa questão a favor do governo. Ele, como eu disse, tem poucas cartas na manga. O máximo que ele pode conseguir é o diálogo com o Marco Rubio. Agora, é justamente o Marco Rubio
um dos grandes idealizadores dessa questão. Isso porque, Geisiane, já que os Estados Unidos estão aí aptos e querem, né, cumprir essa promessa de campanha do Trump de combater o narcotráfico na América Latina, essas duas organizações não poderiam ficar de fora. Não faria sentido combater as demais sem combater pelo menos essas duas aí brasileiras, né? Então eu acredito que o Mauro Vieira não tenha muito êxito nessa conversa com o Marco Rubio. Na melhor das hipóteses, ele pode marcar uma reunião, só que a questão já está bastante avançada. Fica também a dúvida: será que diante desse cenário o Lula irá visitar o Trump ainda neste mês, conforme foi divulgado? Essa é uma pergunta de 1 milhão, quase 129 milhões de reais que a gente precisa saber, Geisiane. Olha, 129 milhões, eu acho que eu sei quem pode dar essa resposta pra gente. O Ivan Kleber, vale ainda... Vê lá o que você vai dizer, vê lá o que você vai dizer. Verdade, estamos em períodos que nem piadas podemos fazer. Olha só, Ivan Kleber, vale ainda ressaltar que o PCC é aquele do diálogo cabuloso com o PT. O próprio PCC, naquelas conversas que foram vazadas, trouxe isso à tona, o tal do diálogo cabuloso. Ainda vale ressaltar que Mauro Vieira é realmente uma péssima escalação, tendo em vista que ele disputa com os irmãos Batista e também com o Celso Amorim, né? Ivan Kleber, eu trago aqui à tela as nossas analistas políticas do dia. Josi, sua pergunta ao nosso querido correspondente internacional. Tudo bem, Ivan? Você tá conseguindo dormir? Tá na rotina direitinho? Porque o Ivan, gente, foi o correspondente acho que mais tá ralando esse ano, hein? Sem descanso. O bom é que ele traz informações direto da fonte, sempre com muita clareza e precisão. Ivan, vamos lá, né? Claro que você fez esse questionamento do porquê o Brasil não quer aceitar ter o PCC e o Comando Vermelho conhecidos como entidades criminosas, organizações criminosas, porque isso já foi uma fala no passado do próprio Lewandowski, né, enquanto ministro da Justiça, com a justificativa de, peraí, se a gente autorizar Estados Unidos a classificar como organização terrorista, a gente vai abrir um precedente para que o Brasil um dia possa fazer alguma intervenção no nosso país. Você concorda com isso? É isso que realmente está em jogo para o atual governo? E eu só quero aqui trazer essa informação também para o ouvinte. É algo muito sério, porque isso não se trata apenas das organizações criminosas. A gente tem alguns brasileiros lá fora já em lista de terroristas, a gente tem notícias seja na Europa, Espanha, Estados Unidos, Interpol, né, colocados como terroristas, e isso queima realmente o filme do país. O que eu vejo? Qual que é o perigo maior? Algo que não tem fuga. Redução das relações institucionais mais ainda, mas assim, eu vejo isso como algo no futuro de... Sabe quando um país fecha suas fronteiras para determinadas outros países e nações? Eu vejo mais por esse sentido. Não vejo que o Brasil precisa intervir aqui no Brasil agora como pode fazer em Cuba, por exemplo. Mas eu acho que a preocupação deles realmente é aquele velho meme, né? Não encosta no meu vagabundo, deixa que a gente cuida deles aqui. Algo que nunca é feito, né? Se eles não resolvem internamente, claro que os Estados Unidos precisa reconhecer. Então, queria aí sua percepção em torno disso, Ivan. Josi, muito obrigado pelas palavras, sempre uma alegria tê-la aqui conosco no Jornal da Tarde. Olha, eu não acredito em uma letra que tenha saído da boca do Lewandowski. A preocupação é maior, a preocupação vai além da questão somente do narcotráfico. Eu acho que você trouxe pontos extremamente importantes aqui. Já existem denúncias da participação do PCC com o Hezbollah, lembrando que Israel está de olho no que está acontecendo na América Latina, justamente porque esta rede abastece o financiamento, não é, ao Hezbollah. As imagens que nós estávamos acompanhando antes de todos aqueles líderes ali, não é, de vários países, esta aqui, perfeita, nossa direção sempre um passo à frente, às vezes dois. Esta imagem é a ação mais concreta que já foi tomada, por exemplo, contra o Foro de São Paulo na América Latina. Isso aí não são palavras, nós temos um documento do presidente Trump, mas as ações estão acontecendo. E reparem, os países que nós citamos que não participaram da reunião, e aí eu incluo o Uruguai também, têm algo em comum. São todos governados pela esquerda e com partidos associados de alguma maneira ao Foro de São Paulo. Talvez o Uruguai nem tanto, mas os demais sim. Isso não pode ser coincidência. O Marco Rubio, ao organizar esta cúpula, obviamente com o presidente Trump, eles estão enviando um recado muito claro, muito forte. As ações, possíveis ações da administração Trump em Cuba também
indicam isso. Então, Josi, eu acredito que o governo brasileiro está com mais um problema, né? Porque desde que a gente virou o ano, desde o dia da captura de Nicolás Maduro, toda semana um problema para o governo Lula. Esse me parece ser um problema ainda mais sério. Agora, a gente precisa cobrar, a gente precisa repetir isso, independente de ser ano eleitoral ou não. A sociedade brasileira precisa de explicações concretas do atual governo por que esta relutância em trabalhar com os Estados Unidos na designação dessas facções como organizações terroristas que podem levar aí ao enfraquecimento dessas organizações. A gente está falando aqui de opções militares remotas, mas uma vez essas organizações sendo classificadas, né, como terroristas, o secretário de Estado, Marco Rubio, por exemplo, tem ali um leque, um cardápio de ações que ele pode tomar para prejudicar, até sancionar empresas que eventualmente façam negócios com essas facções, ou, enfim, grupos, pessoas. Assim, a situação muda completamente. E para concluir, muitas pessoas podem se perguntar, e se o Brasil não fizer essa designação, os Estados Unidos podem fazer? Sim, pode. Isso já aconteceu no Oriente Médio. Alguns países não designavam ali determinados grupos como organizações terroristas. Os Estados Unidos fizeram essa designação e começaram a trabalhar com lideranças locais para eliminar, não é, aqueles grupos terroristas no Oriente Médio. Esse modelo, como o próprio presidente Trump disse, pode ser replicado na América Latina. E esse senhor que aparece na tela aí, o Peter Hegseth, nesse momento, declarou na semana passada: estamos prontos para ir à guerra contra o narcotráfico na América Latina. Cabe aos países decidir, como foi o caso do Equador e do Paraguai, muito provavelmente a Argentina, se estarão juntos conosco ou talvez do outro lado da fronteira. Aparentemente, o Lula não sabe de que lado ficar, penso eu. Geisiane, devolvo para você. Trago novamente aqui à tela as nossas analistas. Fabi Barroso, sua pergunta ao Ivan Kleber. Ivan, tudo bem? Eu fico até ansiosa para falar com você, porque eu estou aqui mais nos assuntos externos. Eu sei que você é mestre nos assuntos externos, mas um paralelo aqui que eu não consigo deixar de fazer com esse movimento aí do Mauro Viana, a gente tem o Carlos Viana também, mas esse é o Mauro Viana, falando a respeito de que vai falar com o Rubio, mas a gente precisa entender uma coisinha que eu acho que está bem aí, que dá para ligar. Em relação ao Irã, por exemplo, o Brasil tem uma posição, né, completamente pró-Irã, infelizmente, né, quando ele fala ali que não vai falar muito, já está falando bastante. E a gente vê a esquerda mundial falando aquele discurso, olha, a invasão dos Estados Unidos é errada porque eles já não tinham mais armas nucleares e ignoram a questão, por exemplo, de ter um grupo criminoso comandando o país. É a mesma coisa que a gente pode fazer um paralelo aqui, né? Vão falar do discurso da soberania, mas também, né, o que está por detrás nisso é a qualidade da população que vive debaixo de um Estado paralelo. Então, eu queria que você fizesse essa reflexão aí de que como realmente o Marco Rubio poderia até responder citando a questão do Irã, que o Brasil, né, vergonhosamente está fazendo o favor de se aliar ao eixo do mal. Olá, doutora Fabiana, sempre uma alegria também. Olha, pelo bem do Mauro Vieira, para ele não sair de lá com uma resposta, talvez, é que o Marco Rubio jamais será deselegante com o Mauro Vieira, mas se ele tocar na questão do Irã, ele vai ouvir um belo isso top secret, não vamos discutir isso com um país que recebe navios militares sancionados, não vamos esquecer, né, um deles foi promovido a submarino na semana passada, foi afundado pelas forças americanas. O Irã praticamente já não tem mais uma marinha, né? Então ali não é questão, ele arrisca sair com um belo anão diplomático dali se ele tentar dialogar com a questão do Irã com o secretário Rubio. Agora, pelo que a gente pôde apurar, a preocupação e o motivo da ligação é essa questão de que nós estamos bem adiantados com a possível designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. É impressionante, doutora Fabiana, o aparato diplomático do Brasil, ele se mobilitou todo para tentar retirar a Magnitsky do ministro Alexandre de Moraes, bem no fim retiraram, e a gente não sabe bem ao certo ainda como, e agora a gente vê toda essa mobilização, não é, para evitar essa questão do PCC e do Comando Vermelho. Quando que nós vamos ver a diplomacia brasileira agindo no interesse da população do Brasil, no interesse do comércio do Brasil, no interesse do agronegócio do Brasil, e não somente em cima de questões ideológicas? Esse é um ponto que a gente precisa estar ressaltando aqui. Geisiane, eu devolvo para você. Ivan Kleber, muito obrigada pelas informações aqui no nosso Jornal da UES, segunda edição. Até a próxima.
Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.